Duda, eu queria pedir permissão aí a você para falar hoje sobre começar aqui. Eu não queria começar com notícias que eu não acho agradáveis, mas, assim, na semana passada, nós tivemos, né, falamos na live sobre a bateria de matérias contra, né, matérias realmente, a gente via que pelo menos umas 7 matérias publicadas em diversos veículos no espaço semanal da semana passada, né, Duda? Acho que a gente podia fazer até um corte, né? Sim. No final de semana, sem ser esse agora, o anterior, uma série de matérias falando sobre o presidente da Agência Espacial Brasileira, né? O senhor Carlos... O Demerson está dizendo que você é parnasiano. O senhor Carlos Moura. E aí o que acontece? Essas matérias... Seja bem-vindo, Jacinto. A gente percebeu logo, né, analisando o conteúdo das matérias, o próprio título lá, indicado por Bolsonaro, continua à frente da Agência Espacial Brasileira. E assim, gente, nós temos nossas ressalvas à gestão do senhor Carlos Moura, por diversos motivos. Todos estão expostos aí, principalmente a forma como trata a coisa pública, como se fosse dele e do grupo que ele levou para a EB, todos oriundos de outra coisa que não foi uma boa referência sobre trato da coisa pública. O senhor Carlos Moura veio e trouxe da ACS um grupo de pessoas, né? A ACS é um bom exemplo do que não se deve fazer com dinheiro público, e ele trouxe essas pessoas com ele e transformou a EB numa sucursal pós-mortem da ACS, né? E nós falamos aqui, tem diversas matérias. Se você digitar farra no Brazilian Space, vá lá no site do Brazilian Space agora, vá lá no blog e digite farra. Você vai ver quantas farras foram feitas com recurso público, né? As farras dos cursos, as farras das viagens, das diárias dele e desse grupinho que ele levou e que ele mantém, apesar de tudo o que essas pessoas provaram que não eram capazes de fazer, que era serem excelentes para o Programa Espacial Brasileiro. Tratarem o Programa Espacial Brasileiro, servir ao Programa Espacial Brasileiro e não se servirem do Programa Espacial Brasileiro. E a gente já viu de tudo, Duda, tudo. E quando a gente pensa que a gente já não viu mais nada, Duda, infelizmente, né, depois dos ataques que o senhor Carlos Moura sofreu, eu não sei se é um espírito de deboche com a sociedade, com as pessoas que estão ansiando por um programa espacial que não seja feito de viagens e de postagem na internet, mas seja feito de resultados. Eu não sei se é deboche, é escárnio, ou é simplesmente o desespero de usufruir mais um pouco enquanto podem do erário. Vou compartilhar aqui, Duda. Eu não gosto de começar o programa assim, mas não tem como não. Porque se a gente fala sobre isso há um bom tempo, o Brazilian Space não vai ser conhecido como um canal que se omitiu, né? Ou se cansou. Então, hoje, saiu publicado aqui no Diário Oficial, de hoje aqui, que o senhor Aloysio Viveiros Camargo, diretor de Planejamento, Orçamento e Administração da Agência Espacial Brasileira, né? Tem aqui o afastamento autorizado para participar, representando a EB no evento da 50ª edição
do Salão Internacional de Aeronáutica e do Espaço em Paris, em Le Bourget, certo? Famoso. Com o famoso Paris Air Show, né? Tradicionalíssimo. Na França, dos dias 17 a 26. Praticamente aí 10 dias fora. Quer dizer, ele enviou o diretor de planejamento e orçamento de administração da agência para passear em Paris, às custas do erário público brasileiro. Isso é um absurdo. Esse senhor é um advogado. Essa feira é uma feira técnica. Esse senhor é um advogado. Tem uma passagem pela ACS, depois foi trabalhar num escritório de advocacia quando a ACS fechou, e depois foi ressuscitado dos mortos pelo Carlos Moura e trazido para a Agência Espacial Brasileira. E esse senhor está dentro do grupinho. Pode procurar farras, farra dos cursos, farra das viagens, farra de tudo. Você vai ver o nome desse senhor em todas. Não é possível que não tenha um diretor ou um tecnologista da EB de carreira para representar o Brasil num evento como esse. Não só representar, como prospectar, né, algo de interesse às atividades espaciais brasileiras. Afinal, é uma feira para isso. Senhores, desde que eu passei no concurso da EB, em 2014, depois fui trabalhar lá, eu nunca tinha visto um diretor de planejamento viajar tanto, fazer tantos cursos paralelos de mestrado, aprovar um curso de mestrado. Antigamente, na EB, já chegavam mestres e doutores para assumir cargos de chefia. Hoje em dia, com o senhor Carlos Moura, inaugurou, né? Ele criou uma gestão dos trainees. Ele leva para a agência pessoas que não têm vínculo com a administração pública, pessoas que preparam um mestrado, porque com o currículo que esse pessoal que ele levou tem, não seriam admitidos em mestrado nenhum. Eles tiveram que criar um mestrado para eles, para saírem mestres. Como é que pode? Eu fiz mestrado trabalhando. Gente, e eu não era chefe. Gente, não é fácil fazer um mestrado você trabalhando. E ele ainda, além de fazer o mestrado, ainda estava fazendo um curso na Escola Superior de Guerra, em paralelo. Ou é um gênio, ou não estava trabalhando nada, botando gente para trabalhar por ele na EB. E agora, quer dizer, o senhor Carlos Moura tomou a pancada na semana passada aí de diversos órgãos. Nós fizemos aqui a separação das coisas. O que nós dissemos aqui foi: se não querem continuar com o Carlos Moura na frente da EB, que publiquem que ele não fez uma boa gestão, que digam que é hora de outra pessoa assumir, não querer associá-lo ao bolsonarismo, como as matérias fizeram nos seus títulos. A grande razão era essa. Falaram de outras coisas, mas a grande razão, o grande mote era esse, é porque foi indicado por Bolsonaro. E nós fizemos as ressalvas aqui, porque aqui no Brasil Space a gente dá a César o que é de César. O senhor Carlos Moura já trabalhou no governo do PT, na época da CS, com esse pessoal aí. Ele foi um dos diretores, né? Eu acho que ele era coordenador, assessor. Assessor. Mas assim, Duda, e aí acontece
uma situação dessa, já se tinha até um nome para substituí-lo, porque isso não foi de graça. Quando as matérias aconteceram, foram publicadas, já era uma preparação para uma substituição. Aí, no apagar das luzes dessa gestão malfadada do senhor Carlos Moura, onde a EB gastou mais com PNUD, diárias, viagens e cursos para atender o grupinho do senhor Carlos Moura do que com programa espacial de verdade. Então, senhores, é lamentável a gente ver esse pessoal agarrado nas tetas do governo, se beneficiando. Essas pessoas não têm um mínimo de vergonha na cara. Porque todas as vezes nós publicamos aqui a quantidade de vezes que essas pessoas se beneficiaram, já que estão em cargos de chefia e de direção, eles mesmos é que aprovam as próprias viagens diárias. Com o apadrinhamento do senhor Carlos Moura, né? É um absurdo, Duda, ver isso aqui. É uma vergonha. Se o senhor Carlos Moura já estava com uma imagem desgastada por essas sequências de promoções e benefícios, de milhagens, né, de cursos para esse grupinho que ele trouxe, agora fica aí, mais uma vez, exposta. Né? Não é possível que nos quadros da EB não tenha uma pessoa técnica para ir para um evento desse que é técnico. E digo mais, não lembro a última vez, nunca vi um diretor de planejamento, orçamento e administração da agência tirar a bunda da carteira. Quer dizer, ele é que tem que manter a agência funcionando. Ele é atividade meio, não é finalístico, indo para uma atividade que é finalística. Então, eu nunca vi isso acontecer, como aconteceu nessa gestão. Isso aí, mais uma vez, é o que acontece. Certo? É o descalabro. É o absurdo do absurdo. Certo? E há muito tempo eu não vejo alguém da EB indo para esse evento. Eu não lembro a última vez que alguém da EB foi para esse evento. Mas, Duda, está aqui, mais uma vez registrado. Por quê, Duda? Esse pessoal vai passar pela agência, certo? Mas isso aqui vai ficar registrado para a posteridade. Todos esses desmandos, certo? Todas essas farras. E não só isso, os estragos provenientes disto. Que é o pior, né? Os estragos. Porque isso só faz atrasar ainda mais o que já está mais que atrasado. O nosso programa espacial governamental é uma piada. É uma piada. E não tem ninguém no Ministério, Duda. Não tem. A Agência Espacial Brasileira, ela é tão irrelevante, é tão inexpressiva, e não tem ninguém que olhe sobre isso aqui. É não. Impressionante. Tem a ministra lá para assinar e liberar. Ué. Mas, enfim. Vamos seguir, Duda. Vamos seguir. Graças a Deus. Lamentável. Outras coisas que são melhores do que isso aí nas atividades espaciais, pelo menos no mundo, né? Não esqueça de dar o joinha,
e de se inscrever no canal para ajudar o Brasil em Space, ok? A gente poder fazer vídeos, está sempre inovando como a gente está fazendo aqui. Valeu!